Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Ok? Então, hoje nós estamos na lição 20, né? Essa lição maravilhosa. Essa lição é uma lição que nós podemos praticá-la durante todo o ano, sempre que nós estivermos, digamos assim, em dúvida a respeito de uma decisão a tomar, em dúvida a respeito de um relacionamento, em dúvida a respeito de uma situação que possa estar um pouco obscura nas nossas vidas. E então a gente pode fazer uso, lançar a mão dessa maravilhosa lição, que é a lição 20. Eu estou determinado a ver. Até agora temos sido bastante casuais em relação aos nossos períodos de prática. Não houve propriamente nenhuma tentativa de definir o momento em que estes devem ser empreendidos. O esforço requerido tem sido mínimo e nem mesmo cooperação ativa e interesse foram pedidos. Essa abordagem tem sido intencional e muito cuidadosamente planejada. Não perdemos de vista a importância crucial da reversão do teu modo de pensar. A salvação do mundo depende disso. No entanto, não verás se consideras a ti mesmo como se fosses coagido ou entregando-te ao ressentimento e à oposição. Essa é a nossa primeira tentativa de introduzir uma estrutura. Não a interpretes equivocadamente como um esforço no sentido de exercer força ou pressão. Queres a salvação? Queres ser feliz? Queres paz? Não a tens agora porque a tua mente é totalmente indisciplinada e não podes distinguir entre a alegria e o pesar, o prazer e a dor, o amor e o medo. Estás aprendendo agora como distingui-los e, de fato, será grande o teu galardão. A tua decisão de ver é tudo o que a visão requer, né? O que queres é teu. Não te equivoques considerando o pequeno esforço que te é pedido como uma indicação de que a nossa meta é de pouco valor. É possível que a salvação do mundo seja um propósito trivial? E é possível que o mundo seja salvo se tu não o és? Deus tem um filho e ele é a ressurreição e a vida. A sua vontade é feita porque todo o poder é dado a ele no céu e na terra. Na tua determinação em ver, a visão te é dada. Os exercícios para o dia de hoje consistem em lembrar a ti mesmo durante todo o dia o que queres ver. A ideia de hoje também implica tacitamente o reconhecimento de que não vês agora. Portanto, ao repetires a ideia, estás declarando que estás determinado a mudar o teu presente estado por um melhor, aquele que realmente queres. Repete a ideia para o dia de hoje lenta e positivamente, pelo menos 2 vezes por hora durante este dia, tentando fazê-lo a cada meia hora. Não te aflijas se te esqueceres de fazer isso, mas faz um esforço real para lembrar-te. As repetições extras devem ser aplicadas a qualquer situação, pessoa ou evento que te transtorne. Podes vê-lo de maneira diferente e verás. O que desejas, tu verás. Tal é a lei real de causa e efeito, assim como opera no mundo. Muito bem, né? Então, vou ler essa parte final aqui novamente. As repetições extras devem ser aplicadas a qualquer situação, pessoa ou evento que te transtorne. Podes vê-los de maneira diferente e verás. O que desejas, tu verás.
Tal é a lei real de causa e efeito, assim como opera no mundo. Então, eu estou determinado a ver, perdão, essa situação. Eu estou determinado a ver essa pessoa. Eu estou determinada a ver qualquer coisa, né, que esteja me transtornando, que esteja me tirando a paz, ok? Então, eu estou determinado a ver. Jesus está aqui começando a introduzir pra gente o conceito da visão real, né, da visão crística, né? Nós falamos ontem, lendo aqui, eu não sei se foi ontem ou se foi antes de ontem, enfim, lendo esse livro do Dr. Joshua David Stone, que a visão do ego é sempre a visão do antagonismo, né? E a visão real, que é a visão do espírito, é sempre a visão do aprendizado. Então, nessa situação aí, que é meio chata pra mim, né? Que é uma situação que tá me desgastando, que é uma situação que, digamos assim, pode estar tirando o meu sono, eu estou determinado a ver, né? E aí a gente vai continuar amanhã com essa proposição, com essa explicação. Aqueles de vocês que estão aqui comigo pelo 3º, 4º, 5º ano, já sabem o que vem pela frente, né? Já fica mais fácil. Mas se você está fazendo a sua prática pelo 1º ano, então fique com isso. Eu estou determinado a ver. Eu estou determinado a ver o meu pai. Eu estou determinado a ver a minha mãe. Eu estou determinado a ver o meu emprego. Eu estou determinado a ver esta comida que eu vou comer. Eu estou determinado a ver. Lembro a vocês o que tenho falado ao longo dos anos, mas preciso repetir. A visão é o sentido espiritual, né? É a visão que nos conecta com a nossa fonte, né? É a visão. E existe a visão do corpo, que são os olhos carnais, né? Como a gente diz, os olhos que essa terra um dia há de comer, né? Eu espero que não coma os meus, porque eu quero ser cremada, né? Então espero que meus olhos sejam queimados até que virem cinzas, né? Meus olhos não, os olhos do meu corpo. Porque eu não sou um corpo, eu sou livre porque ainda sou como Deus me criou, né? E aí eu tenho a visão, essa visão fenomênica, e eu tenho a visão que é a visão verdadeira, que é a visão do Cristo. Mas vamos ficar só com isso aqui para este momento, tá bom? E eu particularmente, agora me ocorre a seguinte coisa: eu realmente estou precisando praticar essa lição hoje com um determinado assunto que me ocorre. Então vamos lá, meus queridos, vamos lá, vamos passar para a leitura do nosso livro A Linguagem da Liberdade, né, de Melody Beattie. O PDF, alguém me perguntou, eu vou repetir, é só você pegar no nosso canal no Telegram. Você entra no Telegram, o PDF já está lá, o PDF completo, que o Marco Túlio conseguiu pra gente. E a gente vai ler a mensagem do dia 20 de janeiro, que é muito, muito, muito legal. Essas mensagens, elas fazem a gente refletir muito, sabe? Eu acho, pelo menos pra mim, funciona desse jeito. 20 de janeiro, novos começos. Ressentimentos são bloqueios que impedem que amemos aos outros e a nós mesmos. Ressentimentos não punem as outras pessoas, punem a nós mesmos. Tornam-se barreiras que nos impedem de nos sentirmos bem e de gozarmos a vida. Impedem que estejamos em harmonia com o mundo. Ressentimentos são pedaços endurecidos de ódio. Eles se amaciam e se dissolvem com o perdão e a liberdade. A liberdade de quê? A liberdade de deixar o outro ser quem ele é. A aceitação. É dessa liberdade que ela está falando, né? Libertar-nos dos ressentimentos não significa que permitimos que façam de nós o que bem queiram. Significa que aceitamos o que aconteceu no passado e estabelecemos limites para o futuro.
Podemos nos libertar dos ressentimentos e ainda ter os nossos limites. Tentamos ver o bem na outra pessoa, ou o bem que finalmente resultou de certo incidente sobre o qual nos ressentimos. Tentamos ver a nossa parte naquela história, né? E então colocamos um incidente de lado. Rezar por aqueles contra quem nos ressentimos ajuda. Pedir a Deus para acabar com os nossos ressentimentos também ajuda. Escrever os nossos ressentimentos, né? Pedir a Deus que acabe com eles, depois queimar os papéis, também ajuda. Já ensinei isso para vocês. Que melhor maneira de começar um novo ano do que apagar a lousa do passado e entrar neste ano de 2025 livre de ressentimentos. A oração. Poder superior, me ajude a estar pronto para me libertar dos meus ressentimentos. A gente pode falar assim, Divino Espírito Santo, por favor, me ajude a estar pronto para me libertar dos meus ressentimentos. Traga à superfície outros ressentimentos que estejam escondidos dentro de mim e que me bloqueiam. Mostre-me o que preciso fazer para cuidar de mim mesmo e me livrar dos ressentimentos. E, por favor, me ajude a fazer isso, né? Então, ressentimentos. Tem tudo a ver com a lição do dia. Eu estou determinado a ver. Porque se eu vejo verdadeiramente, eu vejo a lição, então não tem por que eu me ressentir. Se eu vejo verdadeiramente, eu vejo a lição, né? Eu estou passando por uma situação na minha vida em que eu estou vendo claramente, como os meus próprios padrões de comportamento disfuncionais têm criado uma série de problemas para mim. Mais uma situação se apresentou, mais uma situação, né? E aí eu vejo claramente, o padrão tá escrito, assim, na minha cara, né? E aí hoje foi muito engraçado, porque eu tenho uma professora com quem eu faço cursos com ela todos os meses. Todos os meses eu faço curso com ela e na semana que vem, vai ser na semana que vem, eu tenho um intensivão, né? E ela hoje fez um post no Instagram falando exatamente desse padrão que eu quero deixar ir, né? E aí isso me lembra de uma máxima do Bob Mandel, o grande mestre da terapia de renascimento. O que aparece está de saída. Então, se esse padrão apareceu, é porque provavelmente eu estou começando a curá-lo dentro de mim. E esse padrão é um padrão de só dar, ajudar e me ressentir quando eu não recebo nada em troca, entre aspas. Me ressentir quando eu não recebo retribuição, me ressentir quando eu não recebo reconhecimento, me ressentir quando eu não recebo gratidão, né? Então, esse é um padrão de uma vida, né? Eu fui educada dessa forma, né? Nós aqui no Brasil, nós, mulheres brasileiras, de um modo geral, nós somos educadas desta forma, concordam comigo? E aí, onde é que está o gancho? Eu tô usando uma questão pessoal minha, que estou partilhando aqui com vocês, para usar como um exemplo de como a gente pode praticar a lição. Eu estou determinada a ver. Eu estou determinada a ver os meus próprios padrões, né? Então, o que eu tiro, o que eu aprendo com esta visão desse padrão? Eu percebo que eu não sou capaz de me reconhecer, eu percebo que eu ainda não sou capaz de me agradecer, eu percebo que eu ainda não me sinto digna de me abrir para receber as boas coisas e a retribuição. Então eu acabo atraindo pessoas para minha vida que têm um padrão egoísta, um padrão narcisista, um padrão de que só querem receber e que sentem que, de certa forma, é até a obrigação do outro lhes dar, né? E é muito engraçado porque, sem brincadeira, gente, desde o final do ano passado, esse padrão tá, tipo assim, sabe?
batendo na minha porta, como se estivesse falando assim, e aí, você vai me ver? Você tá pronta para me ver? E no ano passado, quando eu estava lá nos Estados Unidos, aconteceu uma determinada situação com uma pessoa e eu imediatamente eu fiquei ressentida. E aí, em oração, em meditação, a resposta me veio muito clara. A resposta é: você não consegue colocar as suas necessidades em primeiro lugar. Você está sempre colocando as necessidades dos outros em primeiro lugar. E isso te traz sofrimento. E isso te traz ressentimento. E isso te traz raiva. E isso, em alguns momentos, te traz ódio. Mas, olha só, ninguém está pedindo a você para fazer isso. Você está fazendo isso porque você quer. E depois você fica ressentida com a outra pessoa, você fica magoada. E aí, eu falei assim pra mim, tá bom, então na próxima oportunidade que eu for tentada a fazer isso, eu não vou fazer. E eu fiz. E a situação veio muito rápido com a mesma pessoa. A situação veio muito rápido. E eu falei assim, ah tá, agora eu vou escolher diferente. Agora eu vou fazer diferente. E eu não agi do jeito corriqueiro. Eu tive a impressão de que a pessoa ficou surpresa, tá? Eu tive essa impressão, eu posso estar enganada. Na minha percepção foi assim, mas como eu não agi daquela forma velha, quando o problema, daquela forma antiga, né, daquela forma tipo programada pelo meu ego, eu senti uma liberdade interior muito grande mesmo. E aí aconteceu um troço muito bacana. Eu não fiquei com raiva da pessoa. Eu fiz o que era importante pra mim. Eu atendi as minhas necessidades e eu segui em frente. Eu tive a impressão, num dado momento, de que a pessoa, apesar de ser uma pessoa que tem um relacionamento superficial comigo, me conhece pouco, eu tive a impressão de que a pessoa ficou surpresa. Mas ficou tudo bem. E vocês sabem que foi muito engraçado, porque foi meio que aquela técnica da neurolinguística, do espelhamento. Eu puxei o comportamento, olhem que interessante isso. Eu puxei o comportamento da seguinte forma. Eu falei pra mim mesma, eu vou espelhar a atitude que essa pessoa está tendo comigo. Então eu vou agir com essa pessoa, com toda a minha educação, fazendo exatamente a mesma coisa que essa pessoa está fazendo comigo. Que era muito simples. Eu em primeiro lugar. Mas, quando eu era pequenininha, eu escutava que eu em primeiro lugar era algo muito egoísta. E que eu não podia ser egoísta. Que eu tinha que cuidar das pessoas e colocar os desejos e necessidades das pessoas em primeiro lugar. Né? A síndrome da grande mãe. Né? E aí foi muito engraçado, porque no final do seminário, lá no Stargate, o meu mestre, o Prageet Harris, ele veio, me abraçou e falou assim, você é a nossa grande mãe brasileira. Falou isso pra mim. E eu falei assim, meu Deus, olhem o que eu estou projetando. Eu estou projetando a imagem da grande mãe. Ele me beijou, me abraçou e foi embora. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Então, será que eu estou projetando a imagem da grande mãe? Deve ser, porque na rua um mendigo não pode me ver que ele vem me pedir dinheiro. Então, a torcida do Flamengo está à minha volta, mas ele vem em mim me pedir dinheiro. Por quê? Porque eu estou emanando essa energia da grande mãe, né? Só que essa energia, ela é para ser emanada não 100% do tempo. Vocês concordam? Vocês concordam? Se a gente fica emanando só uma energia o tempo todo, imagina como é que você pode estar no seu trabalho emanando a energia da grande mãe.
Você está no trânsito emanando a energia da grande mãe. Não, nós temos que nos conectar com outros arquétipos, né? Você está com o seu marido emanando a energia da grande mãe. Não, não pode. Não vai dar certo. Não é? Então é bem isso aqui. Eu estou determinado a ver. E quando eu estou determinado a ver, eu posso falar, inclusive, eu estou determinada a me ver. Eu estou determinada a me ver. Porque se eu não me ver, se eu não me vir, né? Se eu não me vir, agora fiquei na dúvida da conjugação do verbo. Se eu não for capaz de me ver, aí falo assim, que assim eu sei que tá certo. Eu não vou ser capaz de pedir pela cura e pela correção da minha mente. Então, em primeiro lugar, eu preciso estar disposta a ver os meus padrões disfuncionais. É aquela receitinha de bolo lá da Marianne Williamson, sobre a qual a gente já falou um monte de vezes, né? Peço a Deus que me mostre o meu padrão disfuncional. Peço a Deus que me corrija do meu padrão disfuncional. Peço a Deus que me liberte. Então, olha, meu Divino Espírito Santo, eu quero reduzir ao mínimo necessário esse padrão de ficar na grande mãe. Até porque eu não sou a mãe do meu vizinho. Eu não sou a mãe da minha amiga. Eu não sou a mãe do meu aluno. Eu não sou a mãe do meu funcionário, né? E aí, gente, isso ficou escancarado de uma tal maneira, sabe? E tem tudo a ver com os ressentimentos, né? E vocês vejam, nós nos colocamos com comportamentos inadequados. Inadequados minimamente para aquela situação ali, para aquele ponto no tempo e no espaço, né? E depois a gente fica ressentido porque o outro, ele agiu de acordo com o comportamento que nós colocamos em jogo. Então, se eu sou a grande mãe, o outro age como o meu grande filho. Né? Não é o caso aí do meu mestre Prageet Harris, absolutamente. Inclusive, eu tenho certeza de que ele falou aquilo para mim como um elogio, como um cumprimento. Né? Depois, até conversando com uma amiga americana, ela falou assim, Jaque, será que em outra encarnação você foi mãe do Prageet? E é isso que ele está vendo? Aí eu pensei assim, meu Deus, será que eu fui mãe dele? Né? Talvez isso explique o amor profundo que eu tenho por ele. Né? E que eu acho que é um amor de uma pessoa, de um discípulo que vê seu mestre espiritual e tem esse amor espiritual. Né? Talvez não, talvez seja uma lembrança de uma vida passada. Né? Ainda que ele, de forma alguma, ele haja como se fosse meu filho, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. Mas então, gente, é muito fácil nós não sermos capazes de nos vermos. E aí nós ficamos ressentidos com as respostas que o mundo está nos dando, né? Aí vejam bem, eu tenho o meu marido, o meu companheiro, e eu ajo com ele como se ele fosse meu filho. E aí ele tem um comportamento de filho rebelde, de filho irresponsável, de um marido que só recebe, não sabe trocar, não sabe dar nada de volta. E aí eu fico muito ressentida, né? E esse é o padrão, sim, dos relacionamentos codependentes. Esse é o padrão. É o homem agindo como filho, a mulher agindo como mãe. Ou o homem agindo como pai e a mulher agindo como filha. Não pode. Isso é disfuncional. Duas pessoas num casamento são adultas, tem que agir como dois adultos. É disfuncional tanto para um quanto para o outro, né? E aí, como é que a gente faz? Nós ficamos cheios de ressentimentos. E o ressentimento, o que que é? O ressentimento vem quando o outro não atende a minha expectativa, quando ele não age comigo do jeito que eu achava que ele deveria agir, com a consideração que eu achava que ele deveria ter por mim, com o reconhecimento que eu achava que ele deveria ter por mim, com a gratidão que eu achava que ele deveria demonstrar por mim. Então é a história do que o Gasparetto falava. Eu faço pro outro me. Então eu não estou fazendo pro outro coisa nenhuma, isso é ego, isso é barganha. Ah, eu faço para você me achar bacana, para você me agradecer, para você me reconhecer.
para você me agradecer. Não, então não estou fazendo por mim, não estou fazendo porque eu estou seguindo a minha verdadeira natureza, o meu verdadeiro ímpeto, né? Será que eu estou realmente a fim de fazer? Gente, algumas vezes, algumas coisas que vêm gratuitas nas nossas vidas, tá? E é gratuito, não é gratuito, não fale assim que tá errado, tá? Gratuitos, gratuitos, gratuita, gratuitas, tá bom? Elas têm o maior preço que você pode nem tá sabendo que tá pagando. Você nem tá sabendo que você tá pagando. Então, qual é o pulo do gato aqui? Eu estou determinada a ver o meu padrão. Qual é o padrão? É colocar a necessidade do outro na frente da minha necessidade. Ah, mas se você não fizer assim, você vai virar uma egoísta. Não, não. Se cada um puder cuidar das próprias necessidades e se pudermos sim nos ajudarmos com generosidade, mas numa relação de interdependência, os relacionamentos de dependência emocional não vão poder se criar. Se eu cuido de mim em primeiro lugar, vocês concordam que eu não vou ficar revoltada com o outro? Porque ele não cuidou de mim? Eu não vou ficar ressentida com o outro porque ele não cuidou de mim? Não, eu tô cuidando de mim. Eu tô olhando pra mim. Eu tô cuidando de atender as minhas próprias necessidades. Ah, mas nem todas eu vou poder atender, eu vou precisar dos outros. Então aí a boa pergunta que você se faz, deve se fazer será que essa necessidade que eu estou querendo que me seja atendida, ela é uma necessidade que eu preciso pedir a Deus que a atenda? Por exemplo, se eu tenho uma necessidade de amor incondicional e de paz espiritual e de paz mental, eu tenho que meditar, eu tenho que orar. Eu não posso pedir isso pro meu parceiro, né? Se eu tenho uma necessidade muito grande que o meu parceiro, por exemplo, ele me ajude com as tarefas de casa e ele não quer, talvez eu possa negociar com ele que a gente aumente o número de vezes em que o meu ajudante vem fazer a faxina para mim. Não é? Não é? O que eu não posso é ficar nos relacionamentos de soma zero do ego. Os relacionamentos têm que ser relacionamentos ganha-ganha. Tem que ser. Eu tenho que ganhar e o outro tem que ganhar também. Tem que ser bom pra mim, tem que ser bom pro outro. Tem que ser justo pra mim, tem que ser justo pro outro. Tem que funcionar bem pra mim, tem que funcionar bem pro outro. E aí todo mundo ganha, né? Tá, eu me lembro há anos atrás, há décadas atrás, né? Uma grande amiga minha se casou e ela um dia me ligou extremamente frustrada, porque o novo marido, recém-marido dela, ela recém-casada, casou-se bem jovem, ele não apagava nem a luz do cômodo. E aí ela se aconselhou comigo, falou, o que você faria? E eu já naquela época, já estudava um curso em milagres, eu falei pra ela assim, olha, o seu marido, ele ganha muito bem, não é? Nossa, ele tá ganhando muito bem. Ele ganhava, naquela época, ele ganhava talvez o equivalente a uns 50 mil reais hoje, 60 mil reais hoje, alguma coisa assim. E você só tem uma faxineira, né, uma vez por semana, né? Ela falou, porque nós somos um casal, eu não preciso mais do que isso. Não preciso de mais do que isso, para falar com elegância. E aí eu falei assim, por que você não pede a ele para botar uma empregada todo dia? Ah, você acha? Eu falei, sim, você ainda está ajudando uma pessoa que vai estar precisando de emprego. Pois, gente, vocês sabem que aquilo, ela botou a empregada, essa empregada ficou com ela anos, ela amava a empregada amava ela e o marido, ainda não tinham filhos, isso resolveu 90% dos problemas dela. Por quê? Eu ainda falei isso pra ela, eu falei, olha só, o seu marido, ele é um homem que ele foi criado com uma empregada dentro de casa, né? Como em muitos lares brasileiros isso acontece, né? Se você for lá pra fora, ninguém tem empregada, né? Uma pessoa tem uma faxineira e olhe lá, e é você que tem que se virar. Mas enfim, ele foi criado com uma empregada, né? Então, ele não tem o hábito, e isso não é uma maldade, ele não tem o hábito
de se preocupar se ele tá jogando a roupa suja fora do cesto ou enfiando dentro do armário, porque alguém vai arrumar para ele. Ele está preocupado em ser um grande profissional, em ganhar muito bem, em arrebentar na vida profissional dele, em estudar, em se qualificar, e ele tem um super emprego. É com isso que ele está preocupado. Ah, você tem razão, ele teve empregada desde pequenininho, sempre tinha alguém lá fazendo as coisas para ele, para a mãe dele sempre trabalhou fora. Gente, aquilo resolveu os problemas do casamento, né? Mas nós temos a tendência a julgar. Não, ele deveria cuidar da roupa dele, lavar a roupa dele, passar a roupa dele, sei lá. Ele deveria me ajudar a fazer a faxina. Não, às vezes ele não quer e é só isso, né? E eu conheço pessoas, gente, não conheço só uma não. Eu conheço muitas pessoas, muitas, que adoram limpar uma casa, que adoram arrumar uma casa. Adoram. Então, existem inclusive muitas profissionais hoje no mundo que você, aqui no Brasil, né, você contrata e se você pagar bem, você terá uma pessoa cuidando das suas coisas, né? Estou usando isso como exemplo e mostrando para vocês como essa coisa de a gente se ver, se enxergar, ela nos ajuda a termos ações mais eficazes no mundo. E nesse sentido, nós podemos parar de nos ressentir com as pessoas. Então hoje eu estou determinado a ver, né? Eu vou ler mais um pouquinho aqui do Joshua David Stone, o capítulo 5, que é para onde eu estou indo? Então ele responde às grandes perguntas da humanidade, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? E agora para onde estou indo? Este é um tópico muito interessante. Como em todas as perguntas da vida, a resposta a essa pergunta depende das lentes a partir das quais você está olhando. A partir da perspectiva de um fundamentalista cristão, você vai para o céu ou para o inferno, dependendo de se você vai aceitar ou não Jesus, né, como seu salvador. Ele também poderia dizer que você está indo para uma zona de, digamos assim, esquecimento, porque eles pensam que a morte é real, a menos que você aceite Jesus. Então, se você não aceitar Jesus, você vai para esse limbo, né? Eu acho que é isso. Agora, se você aceitar Jesus, então São Pedro estará esperando por você nos portões de pérola do paraíso, esperando para permitir que você entre, né? Então São Pedro vai estar lá com aquela chave imensa, dourada, nos portões do paraíso. Fiquei sabendo, lendo esse livro, não sabia antes, que os portões do paraíso, eles são de pérola, são perolados. Adoro pérolas, vocês com frequência já me viram aqui usando as minhas pérolas de camelô, que são maravilhosas, estupendas, e ninguém acredita que elas sejam pérolas de camelô. Nada contra os camelôs, obviamente. Se você for um ateu, então esse limbo é a resposta. Porque então você entende que você é um corpo físico e um corpo físico definitivamente morre. Se você é alguém que está mais focado emocionalmente ou astralmente, então você irá para os mundos do plano astral, provavelmente para os níveis médios ou superiores que parecem muito com este mundo, mas são astrais na sua natureza e não físicos, né? Então eu acabei de descobrir que eu tô aqui, né, nesse nível, porque eu acho que é para aí que eu vou, né? Mesmo que eu consiga ascender, eu acho que eu vou para os níveis superiores, né? E aí não sei se a gente fica aqui com esse corpo, se a gente desenvolve o corpo de luz, ou se a gente volta depois, eu ainda não sei, isso não está claro para mim, não vou aqui discutir com vocês. Se você for mais mentalmente focado, então você estiver abaixo da quinta iniciação, então você provavelmente irá para os mundos mentais no plano interior,
o que novamente parece, esse mundo parece com esse nosso mundo, mas é um pouco mais refinado e tem um pouco, uma vibração um pouco mais elevada do que os reinos do astral. Pode ser que a gente vá para lá, não sei. Se a pessoa for um criminoso ou uma pessoa muito má, então irão para o plano astral inferior, que é comumente, ao qual comumente se refere como inferno, mas na verdade são apenas as vibrações mais baixas com as quais você se sintonizará no plano astral, né? Então, nesses planos, a gente tem níveis e subníveis a depender da vibração com a qual você estará lá, principalmente no momento da sua morte. Se você já tiver essa 7ª iniciação, então você vai vibrar muito alto e irá para o plano espiritual e ao deixar este mundo. Devo explicar aqui também que todas as almas que ainda não tiverem completado a sua 7ª iniciação irão para os planos abaixo do plano espiritual e terão que retornar novamente à Terra para completar os seus processos de iniciação e aprender as lições que precisam aprender. Tá? E aí a gente está falando de ascensão, né? Como é que fica isso? Como é que fica, né? As almas, deixa eu continuar aqui. Aquelas almas que estão abaixo do 3º e do 4º níveis de iniciação estarão reencarnando num planeta diferente do que o planeta Terra, porque a Terra está evoluindo para um nível mais elevado agora e não mais será uma escola para as almas que minimamente não tiverem alcançado este nível. É a ascensão planetária, é disso que ele está falando. Outro planeta mais adequado será disponibilizado para essas outras almas e esse planeta será mais adequado ao seu nível de evolução, tá? Muito bem. E a Terra está evoluindo. Então, o que a gente quer? O que a gente quer aqui com as nossas jornadas? Todas elas. Nós queremos ter a capacidade de alcançarmos a vibração mínima para podermos acompanhar a Terra no seu processo ascensional. Concordam comigo? Não é isso que a gente quer? É isso que a gente quer. Nós queremos fazer parte da Era de Ouro da humanidade. Nós queremos ajudar a construir a Era de Ouro da humanidade. Nós queremos evoluir, no mínimo, até esse nível que o David Wilcock diz que é o 51% de bondade. Se você for 51% bom, se você estiver no mínimo em 51% da sua vida disposto a ajudar o próximo, se você tiver 51% de finalidades altruístas e não egoístas, egóicas, sinônimo, né, nesse caso, então você alcançará a possibilidade de ascender junto com Gaia, o planeta Terra. E é para isso que a gente está aqui. Nós queremos ajudar a construir essa nova era da humanidade. Como? Através do pedido, nesse primeiro momento da nossa jornada que a gente está, através do pedido do Divino Espírito Santo para que transforme as nossas mentes, para que nos ajude a nos livrarmos do sistema de pensamento do ego, a que possamos vibrar no sistema, obedecer ao Divino Espírito Santo e apenas a Ele, e vibrarmos no sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Então, para isso que a gente está aqui, tá? Eu vou finalizar essa aula de hoje dizendo para vocês o seguinte: nós ontem à noite fizemos uma live que foi uma live de cura ancestral, uma live de liberação e libertação das culpas dos nossos antepassados. Foi uma live muito poderosa. Então, se você ainda não tiver assistido, assista, por favor, ela está liberada no canal.
E peço a você a gentileza de contribuir comigo na minha chave Pix, jacky.mariano@icloud.com, jack.mariano@icloud.com, meu e-mail, a minha chave Pix no valor mínimo de R$11, ok? Peço a vocês que não deixem de assistir, a live foi maravilhosa. Nossa, conseguimos muita cura, obtivemos muita cura, foi muito poderosa a nossa live e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muitas perguntas interessantes, muitas discussões, muita luz sendo enviada para os nossos antepassados. Se você é meu aluno, e eu sei que eu tenho vários aqui, estiver fora do país, eu peço a você que me mande um e-mail para eu passar para você a minha conta no PayPal, né? Você pode contribuir com esse canal. E eu peço a você a gentileza de que você faça isso, se você entender que eu estou ajudando você. Me mande um e-mail e eu mando para você os dados da minha conta no PayPal e você vai poder fazer uma transferência bancária para mim com toda a facilidade. O PayPal vai colocar esse dinheiro na minha conta, tá bom? Então a mensagem para o dia de hoje era essa, tá? Continuamos aqui nos preparando, nos livrando dos ressentimentos, enxergando os nossos padrões antigos, os padrões egóicos dos quais nós não queremos mais saber, para que a gente possa então, para que possamos então nos sentirmos aptos, dignos, merecedores de escolhermos a vida que o Divino Espírito Santo quer para nós, quer que nós tenhamos. Uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida de sabedoria, uma vida de propósito, uma vida de cura, uma vida de ajuda ao próximo, uma vida de serviço a Deus, uma vida de serviço ao próximo, uma vida de um trabalho gratificante, relacionamentos amorosos edificantes, né? Uma vida de quinta dimensão, uma vida de era de ouro, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.